Olá, Gabriel Hercules ali e como você tá vendo esse vídeo, esse é busca de vários jovens em vagas de emprego. Porque é pro assunto desse vídeo, porque não sei se vocês viram notícias, mas eu estou vendo muito esses relatos de jovens nem não estudam e nem trabalham. Mas eu vou explicar nesse vídeo por que isso acontece. Porque, ao contrário do que muita gente está pensando, não é comodismo dos jovens. Vou explicar alguns motivos, porque são vários. Porque, os pais de hoje estão criando filhos muito no comodismo, com- que às vezes, muitas vezes que hoje em dia porque antes porque muitos pais pensam que o filho é deles, não é do mundo. Aí imagina esse jovem vai crescer acomodado, porque juridicamente os pais têm responsabilidade pelos filhos até 18 anos. Mas a gente tem que discernir o jurídico do moral, porque não é porque os pais deixaram de ter responsabilidade juridicamente que deixam de ter responsabilidade moralmente. Mas não é bem isso a mentalidade dos pais de hoje. Os pais de hoje acham que só porque cuidaram dos filhos até uma tal idade, cuidaram do. Acha que os filhos têm que cuidar deles quando chegarem, tipo, a velhice. Mas imagina, mas o filho é adulto, que deveria estar na faculdade, no trabalho, está cuidando dos pais da velhice quando ele ainda já tá, tipo, 70, 80 anos, mas ainda tá capaz, porque na terceira idade, em muitos casos, a idade é só um número biológico. Mas imagina. Aí o filho vai ser geriatra, mesmo que não tenha formação, vai ter que ser médico, mesmo sem formação. Porque o filho cuidar de pai e mãe na velhice não é a mesma coisa de pai e mãe cuidar de filho até uma tal idade. Porque quando pai e mãe cuidam dos filhos, muitas vezes os cuidados não servem por completo até os 18, mas eles aos poucos vão se diluindo. Mas aí o filho, quando o filho cuida de pai e mãe, muitas vezes é um cenário irreversível e o filho, pro bem dele, tem que aceitar o pior cenário possível, que eu não posso falar aqui por causa das regras do YouTube. Mas, pai, imagina, porque mas muitos pais falam que prendem os filhos porque o mundo lá fora é perigoso. Mas é isso, mas desconfie disso, porque isso é para eles não darem versões mais complexas. E também tem a tal, o limbo pós-ensino médio, que não tem descrição na psicologia, mas é assim, o jovem termina o ensino médio lá por volta dos 18 anos, muita tem a tal
Tá bem dita, a aprovação automática que muita gente defende. Mas imagina, o jovem não é reprovado nenhuma vez, mas merece em certas circunstâncias. Aí termina o ensino médio, com 18 anos, não tem. Aí fica sem saber o que fazer da vida, fica sem saber qual é o emprego, porque emprego muitas vezes é escassez por um salário de mixaria, que às vezes a pessoa aceita não por bem, por uma necessidade financeira, mas para não ficar tipo ocioso. Ou talvez faz Enem por imposição dos colegas, às vezes faz um curso improvisado, mas no Instituto Ocupamente, às vezes vai fazer uma faculdade que muitas vezes a pessoa não pretende, só vai para ficar ocioso. E é assim, é muito jovem, um emprego que não é só para falar que está trabalhando, só para falar que está trabalhando em entrega, porque escala 6 por um com salário próximo do mínimo, e se incluir os contos ainda é menos. Por uma faculdade que nem é tão importante para o que ele pretende. Aí os pais atuais estão criando uma geração de jovens. Aí já vi relatos de. hum, E às vezes o jovem tipo 18, 19, 20 anos, muitas vezes não faz nada em casa, às vezes até que os pais não deixam os filhos fazer. Pois é, pois é. Os pais de hoje estão criando uma geração de frouxos. Desculpa eu estar usando essa palavra. É, pois é, pois é, pois é, pois é. E vamos ver o que os próximos capítulos dessa novela. Eu espero, eu espero.